Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Um bom dia, um casaca no seu coração e uma semana abençoada para cada um de vocês. Você que não conhece o canal do Laureano, bem-vindos ao nosso canal. Conto com a sua inscrição, principalmente você que está insatisfeito com o atual momento o qual o Vasco da Gama vivencia. Deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo e ative o sininho. Lembro aos amigos, para cada um de vocês nos conceder a oportunidade de se inscrever no canal alternativo Aceita Vascaína, e o link do canal alternativo ficará na descrição deste vídeo e também fixado nos comentários. Bom, meus amigos, vamos lá para o nosso vídeo. A gente vai falar muito aí do próximo jogo envolvendo Vasco da Gama e Avaí. Mais uma oportunidade para o Vasco da Gama subir aí na tabela. Vamos falar sobre as mudanças que a gente terá aí no time principal do Vasco da Gama, a situação aí na justiça, grande expectativa, começo de semana para que seja resolvido alguma coisa, e vamos falar sobre a situação de reforços que podem chegar aí no Vasco da Gama. Perfeito? Bom, meus amigos, acabou a terceira rodada da Série B. O Vasco subiu da 18ª colocação para a 11ª colocação. Vitória importante lá em Pelotas, de virada. Muito tempo que a gente não via o Vasco virando uma partida. Agora o Vasco está a 3 pontos do G4 e 3 pontos aí na zona aí para a Série C, naquela fase intermediária. Por isso, o elenco do Vasco da Gama se reapresenta hoje, visando o jogo contra a equipe do Avaí. Cuidado com o horário, os jogos do Vasco da Gama têm acontecido aí em horários que a gente não está acostumado. O jogo será na quarta-feira, às 19 horas. Esse jogo terá a transmissão aí do Sport TV e também do Premier, e poderemos ter mudanças aí na equipe vascaína. O Hernando é um desses jogadores que deve sair aí do time do Vasco da Gama. O Hernando, por conta da deficiência técnica, deve dar lugar aí para o jovem Miranda. Ricardo Graça, que também não vem agradando, vai perder a vaga aí também para o Leandro Castan. Portanto, a gente deve ter uma zaga aí diferente da que a gente tem visto com Miranda e Castan. Com o retorno de Zeca, que foi poupado na última partida, o Michel deve ser deslocado para o meio-campo para poder fazer a dupla de volantes ali com o Rômulo, e completando o setor do meio de campo o Marquinho Gabriel. Lembrando, meus amigos, que o Marcelo Cabo, que foi expulso em Pelotas, não vai acompanhar a equipe na beira de campo. O auxiliar Fábio Cortez será o comandante do Vasco da Gama nesta partida. Meus amigos, começo de semana, uma grande expectativa aí na justiça para a gente ter novidades nesta semana aí na ação dos Templários. A gente está aguardando para ver se sai algo esta semana. Lembrando que esse processo ele está aí na mão do Dr. Camilo Rulieri desde o dia 3 de maio. Portanto, a qualquer momento a gente pode ter uma decisão aí com relação a essa situação. Dr. Paulo Roberto aguarda em primeira instância se ele vai ser impedido de dar prosseguimento a esse processo ou não
para que ele possa aplicar aí uma sentença em primeiro grau. Estamos todos aí aguardando essa situação. O Vasco precisa de mudança e espero que dê Vasco. Com relação à situação aí de reforços, final de semana muitos nomes foram ventilados. O Vasco está no mercado, o Vasco vai atrás de zagueiro e de um meia aí de criação. E é o seguinte, a situação do Dedé, entre Dedé e Vasco da Gama, existe uma grande possibilidade de ter um desfecho positivo, de ter um casamento. Dedé tem muito carinho aí pelo Vasco da Gama. O que pega, galera, esse imbróglio que ele tem aí com a equipe do Cruzeiro. Isso aí é o que tá pegando hoje. Fisicamente, o Dedé tem postado vídeos aí no Instagram, está bem, passou por uma perícia, a perícia constou que ele está apto a retornar ao campo. Então, se ele passou por uma perícia, os médicos disseram que ele está apto, acho então que ele teria condições aí de voltar ao Vasco da Gama. E é muito mais zagueiro do que o Hernando para poder jogar ali pelo lado direito da defesa vascaína. Ontem uma informação que veio lá do Atenção Vascaínos, que o Rossi poderia estar no radar do Vasco da Gama, que teria tido um começo de conversa entre Vasco da Gama e o Rossi, né? Segundo a matéria, o Flávio Dias disse que a questão de salário não seria problema, porque poderia ser feito uma composição aí de salário, porque o Rossi tem dinheiro a receber aí do Vasco da Gama. No entanto, na parte da noite, segundo o gerente de futebol do Bahia, o Lucas Grubowski, o Bahia não abriu negociação com o Vasco, segundo ele, com relação à situação envolvendo o Rossi. Outro nome que saiu aí foi a possível vinda do venezuelano o Guerra. O Guerra, que está lá no Delfines. O Vasco da Gama não tem dinheiro para contratar jogadores hoje em altos clubes, então ele é venezuelano, um mercado alternativo, está lá no Delfines, um jogador que a gente conhece muito bem, que foi campeão no Atlético Nacional da Colômbia, teve passagens pelo Bahia e pelo Palmeiras aqui em São Paulo, mas também é uma aposta aí que a gente vê, né? Um jogador que já tem uma idade avançada também, e que, se viesse para o Vasco da Gama, seria uma aposta aí, como foi o Marquinhos Gabriel, o Sarrafiore. E o Vasco precisa de jogadores que chegam verdadeiramente aí para resolver o problema do elenco. Certo, pessoal? Então vamos aguardar aí. Falem aí sobre a expectativa que vocês estão na justiça, sobre a possibilidade de reforços e o placar. Vocês acham que o Vasco vence o Avaí? Bom, meus amigos, muito obrigado pela sua atenção. Deus abençoe a vida de cada um. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!